Pessoal, a gente está de volta aqui com mais um bloco da aula 4, tá? E a gente vai estar explorando a partir desse bloco os detalhes do processo. Já falamos algumas coisas por alto, mas agora a gente vai esmiuçar, vai fazer de uma forma mais concatenada, tá bom? Vamos para a tela. Bom, aqui no perfil de diretor de secretaria, eu já estou acessando aqui o painel do usuário gestor, já tenho aqui as informações do meu menu lateral e vou clicar aqui no menu de tarefas, tá? Vou relembrar essa opção aqui de filtros, que é exatamente para a gente colocar o número do processo, fazer algumas pesquisas, tá? Competência, se for o caso, e também pesquisar por etiqueta, tá? Então, um desses três argumentos sendo preenchidos aqui, a gente já pode clicar na pesquisa e aí as tarefas vão ser resumidas aos critérios que foram colocados aqui. Caso os senhores queiram restaurar todas as tarefas que estão aqui aparecendo, basta clicar em limpar. Lembrando que, caso a tarefa não tenha nenhum processo, ela não vai surgir aqui nessa relação de tarefas, ok? Então vamos aqui acessar a triagem inicial, que é onde chegam os processos que já passaram pelos colegas da distribuição, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de pesquisar por alguns argumentos, vou estar mostrando aqui, ó, a opção desses argumentos, tá? Número de processo, classe, objeto e assim por diante. Somente sigiloso é uma opção que eu tenho também. Sem etiqueta, tá? Para poder verificar quais são os processos que estão precisando ser classificados para facilitar o nosso trabalho. Posso pesquisar por prioridade associada ao processo e assim por diante. Então eu volto aqui e aí, após definido o critério de pesquisa, é só clicar na lupinha para executar a pesquisa, tá bom? Aqui eu tenho o checkbox que vai selecionar todos os processos listados. Aqui eu tenho a opção de vinculação de etiqueta, clicando aqui, ó. A gente pode criar uma nova etiqueta e à medida que eu for já digitando aqui, se já houver aquele registro cadastrado, as etiquetas vão aparecer aqui como sugestão do próprio PJE, tá bom? Então, se eu quiser criar, é só continuar digitando e aí sim eu posso, ao mesmo tempo que criar, vincular o processo. Nessa questão aqui, o processo já teria que estar marcado, tá bom? Voltando, deixa eu atualizar a tela aqui. Triagem inicial. Eu tenho aqui a opção, ó, de movimentação em lote. Todas as vezes que a tarefa for acompanhada com essa setinha à direita, eu posso trabalhar em lote. Então eu posso selecionar vários processos aqui na tarefa e clicar aqui para abrir a movimentação em lote, tá bom? Eu tenho aqui a relação dos processos, tá? Estão sendo mostrados aqui. Lembrando aos senhores que eles sempre vão ficar em ordem decrescente de chegada na tarefa, ou seja, todos os processos que são mais antigos vão estar no topo da lista. Ah, Geel, então se houver uma prioridade associada a esse processo, então como é que o PJE trabalha? Ele vai listar primeiro todos os processos prioritários, do mais antigo na tarefa para o mais novo, e depois os processos sem prioridade associada, também do mais antigo para o mais novo, tá? Eu tenho a opção também de visualizar os processos que estão nessa tarefa por etiquetas, tá? Então, se eu tivesse aqui 10 processos com 5 etiquetas, eu iria verificar por etiqueta quais são os processos que estão listados nessa tarefa. Lembrando que as etiquetas seguem os processos, seja qual for a tarefa que eles estejam naquele momento, tá bom? Voltando aqui para processo, eu tenho esse íconezinho aqui, que é o adicionar lembrete ao processo, tá? Então, clicando sobre esse ícone, eu vou ser direcionado para uma nova guia, onde eu vou descrever o lembrete, tá? Vou fazer aqui algumas configurações. Aqui não está sendo muito usual não, mas seria o caso de deixar determinado lembrete para determinado servidor. Eu descobri até que eu tenho aqui, ó, um xará, mas não é o caso, tá? A gente não vai estar adicionando aqui para uma pessoa específica. Eu vou limpar e aí nesse caso, ele não limpou não, mas deixa para lá, faz de conta que limpou. Então aqui na descrição, vou colocar aqui algum tipo de urgência. E aí, por que eu estou fazendo isso no lembrete? Os senhores têm que observar que esse tipo de comunicação aqui, ó, falar com determinado servidor, é interno, é uma comunicação interna. Então não tem como eu colocar isso aqui numa etiqueta. Se eu for fazer isso aqui numa etiqueta, todo e qualquer usuário externo vai estar visualizando. Então imagine que vão chegar lá várias pessoas no balcão procurando diretamente a servidora que está sendo colocado aqui o nome, tá bom? Então muito cuidado ao colocar em situações que são para nós, servidores e magistrados, como já disse anteriormente, por favor, utilizem os lembretes ou os alertas, tá bom?
E aqui eu tenho a opção de deixar visível até determinada data, tá? E vou clicar aqui que vai estar visível para todos, tá bom? Então eu salvo. Os dados foram gravados com sucesso e aí eu posso já retornar para a minha telinha lá, tá? Olha só, o lembrete já está cadastrado, ele fica com essa nova imagem e quando eu clico aqui, ó, já aparece o lembrete, tá? Num pop-upzinho, numa telinha aqui, eu posso estar editando ou eu posso estar excluindo esse lembrete e ainda acrescentando um novo lembrete, tá bom? Quando eu não tenho um lembrete associado, os senhores lembram que o ícone que aparece aqui é um alfinetezinho, tá? Uma taxinha. Aqui ao lado eu tenho o ícone dos autos, nós já mostramos, tá? E aqui a data de chegada do processo na tarefa. Eu vou estar mostrando depois os autos, tá? De uma forma mais pausada, mas eu queria ainda falar de algumas informações que a gente ainda tem nessa tela. Então eu tenho aqui, ó, procedimento de juizado especial cível, tá? Que foi a classe selecionada para aquele processo, para este processo aqui, melhor dizendo. Eu tenho a numeração do processo e o assunto principal que foi vinculado a ele. Nesse caso aqui é um pedido, né, de aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, eu tenho também a informação do órgão julgador, tá aqui, e eu tenho informação também de que acervo pertence este processo, tá? Lembrando aos senhores que no PJE não existe associação entre número par e ímpar para definição de acervo. Observem que esse número aqui, sendo par, no nosso costume, né, do sistema processual, deveria estar vinculado ao juiz federal titular. Então, essa vinculação por numeração para o ímpar não existe no PJE. Aqui eu tenho as partes que compõem a lide, tá? As principais, e eu tenho aqui uma visualização da última movimentação. Aí aqui vai uma dica. Quando os senhores estiverem movimentando um processo para decisão, por exemplo, que forem várias movimentações lançadas ao mesmo tempo, deixem sempre a última movimentação, a mais importante, para ser a mais importante. Por quê? Porque a mais importante vai aparecer aqui. Então, se for o caso de uma antecipação de tutela ou deferimento de uma liminar, coloquem essa movimentação por último, para que ela já seja visível aqui, já facilite o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá acessar os autos do processo. Clicando aqui no caderninho, a gente vai ter aqui a tela, né, já mostrando os autos, né, como se a gente estivesse agora abrindo o nosso processo físico, tá? Só para poder fazer uma correlação. Aqui na barrinha eu tenho a opção de mais detalhes, então vou expandir o campo, tá? E a gente está vendo aqui a classe com o código respectivo, o assunto, jurisdição, a data da autuação e da distribuição, o valor atribuído à causa, tá? Então já são dados que eu tenho que consultar para verificar se está tudo ok com aquela autuação, tá bom? Lembrando que nós estamos visualizando aqui um processo recém-chegado na vara, tá? Então está aqui o cargo judicial atribuído, de quem é a competência, né? Nesse caso aqui está juizado cível, exceto para ambiental e agrário e saúde pública, que aqui seria uma competência específica, tá? De uma outra vara. Aqui eu tenho os polos representados por cores. Então todas as vezes que os senhores observarem aqui na linha do tempo, ó, essas cores, elas estão fazendo menção exatamente a quem é o responsável pela prática daquele ato e pela juntada daquele documento. Então aqui no polo ativo eu tenho a cor verde, eu só tenho um participante aqui no polo, e no polo passivo eu tenho a cor laranja, tá? Os outros participantes ficam com a cor violeta, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui à direita eu tenho a impressão da lista de documentos. Muita gente acha que essa lista de documentos se refere ao teor dos documentos do processo, mas não é. Eu vou abrir aqui para os senhores. É somente uma relação de todos os documentos que constam no processo, quem foi o responsável pela juntada, tá? E em que data isso aconteceu. É só isso. Tá joia? Então eu vou fechar aqui essa guia, estou voltando aqui. Esse ícone é que é exatamente o download dos autos do processo, tá? De todos os documentos do processo ou de alguns que a gente possa selecionar. Observem que aqui eu tenho um campo tipo de documento. Então aqui, ó, à medida que forem chegando documentos no processo, esse campo vai sendo preenchido também com as opções, tá bom? Então eu tenho petição inicial, procuração e assim por diante. Todo e qualquer documento cadastrado com algum desses nomes aqui, assim que eu faço a escolha, por exemplo, documento comprobatório, e eu faço o download aqui, o que vai acontecer? Todo documento classificado como documento comprobatório vai aparecer para mim, tá bom?
Então fica muito mais fácil de procurar, por exemplo, eu quero saber aqui, o processo é imenso, tem muitas peças, eu quero saber todas as procurações do processo. Então é só clicar aqui e fazer o download, tá bom? Outra opção que eu tenho também é de definir o ID, tá? O ID dos documentos são esses números aqui, ó. Certo? Então os senhores podem estar já utilizando aqui o intervalo de ID, né, de até, para poder fazer essa pesquisa. Se for necessário utilizar o período, né, de datas aqui, façam também dessa mesma forma. E só um aviso em relação à questão da cronologia. Toda vez que a gente utilizar a cronologia decrescente, que é normalmente como a gente trabalha com processo físico, a gente trabalha, né, com processo de trás para frente, o que vai acontecer no PJE? Eu fiz aqui a cronologia decrescente, então ele vai mostrar, digamos que o último documento desse processo tem 10 páginas, mas aí ele vai mostrar a primeira página do último documento até a 10ª. Depois ele vai pegar o penúltimo documento e vai mostrar da primeira página até a página 5, por exemplo. Então não vai funcionar, tá? Não vai ficar legal a visualização. Vamos utilizar sempre a cronologia crescente. E aí a gente, depois de escolher todos os argumentos, faz um download das peças do processo, tá bom? Seguindo, eu tenho situações do processo. Olha só, ele está em andamento. Se ele já tivesse passado por um sobrestamento, por um arquivamento provisório, suspensão, essas informações também estariam aqui, tá bom? E é só isso. Aqui é o menu do processo. Antes de falar do menu, eu vou só mostrar para os senhores que a gente ainda tem algumas informações nessa tela aqui, tá bom? Aqui à esquerda, seguindo, eu tenho a opção de filtrar, tá? De pesquisar documentos, movimentações. E eu tenho também a opção aqui, ó, de visualizar somente movimentos ou de visualizar somente documentos, ou ambos, que é o padrão, tá bom? Inverter a ordenação vai fazer com que eu tenha aqui, ó, os documentos do processo dos mais antigos para os mais novos, tá? A ordenação padrão é sempre do último documento que foi inserido no processo, tanto que a data aqui está 9 de outubro e eu tenho outras datas aqui referentes ao dia 6, tá bom? Então eu posso efetuar a pesquisa após colocar aqui o argumento desejado, tá? E aqui eu tenho atualização. Por quê? A gente pode estar visualizando aqui os autos desse processo e automaticamente chegar uma petição. Lembrando aos senhores que toda juntada no PJE é automática. Então, quando tem, por exemplo, um processo concluído para decisão e o advogado quer juntar uma nova peça, ele não vai ser impedido de juntar, como acontece no processual, por exemplo, né? A gente está lá com a conclusão para a decisão e a gente não pode fazer a juntada, a menos que haja o cancelamento daquela conclusão ou a devolução dos autos com decisão, tá? No caso, esse encadeamento de movimentações no PJE não existe. Então, a gente está com o processo aqui, vamos supor, esse 8004 concluído para decisão e a gente tem, então, o recebimento de um documento novo. Então eu vou clicar aqui em atualizar e já vou visualizar que esse documento chegou. Então eu tenho a movimentação respectiva, que seria concluído para decisão, e logo depois juntada de petição, sem problema nenhum, tá bom? Eu posso suprimir esse campo aqui, ó, ocultar a cronologia, tá? Então tá aqui, eu fico com a tela mais limpa para trabalhar efetivamente aqui na área do paginador, que demonstra pra gente, né, as páginas que a gente tem aqui, ó, que são os documentos do processo, vou estar passando aqui. Tá? Documento 5 de 6, tá bom? Aqui é o primeiro documento e aqui o último documento, tá joia? Lembrando que aqui a gente não tem navegação por páginas de documento e sim só pelos documentos em si, tá bom? Se eu quisesse navegar por página, como esse documento aqui está em PDF, ó, eu poderia já selecionar aqui nessa barra preta embaixo a página que eu queria visualizar, tá bom? Outro detalhe, deixa eu restaurar aqui a nossa linha do tempo, né? A nossa cronologia. Lembrando o seguinte, que eu tenho as movimentações sempre em caixa alta, são letras maiúsculas, e os documentos estão com letra minúscula, tá? Eu tenho também outra questão aqui que é interessante, ó, a petição inicial que foi gerada no PJE, que tem esse símbolozinho aqui com a folhinha, né, com algumas linhas, e eu tenho os documentos associados, né, que foram vinculados a essa petição inicial. Então eu tenho aqui os documentos externos, tá? Que estão em PDF. Ok? Detalhe, se houver arquivo de vídeo ou de qualquer outro formato, o PJE também vai mostrar com esse íconezinho aqui que lembra o arquivo PDF, tá bom? Outra coisa, eu posso fazer para cada um desses documentos que estão aqui, ó, um lembrete. É só clicar aqui e a gente vai adicionar da mesma forma que a gente adicionou o lembrete para o processo. Aqui eu tenho outro alfinetinho que eu posso estar incluindo o lembrete, tá bom? Seguindo, na área central de visualização, eu tenho esse link aqui, ó, no nome do documento, tá? E respectivo ID. Então, ao clicar aqui, eu vou estar
com a possibilidade de imprimir esse documento, tá? Nesse caso aqui, um documento PDF, eu vou voltar para poder pegar um documento feito no PJE, para os senhores entenderem melhor a utilidade disso aqui. Então, clicando aqui novamente, olha só, aqui eu tenho o responsável pela assinatura do documento, tá? Eu tenho esse símbolo aqui do QR Code, tá? E eu tenho também a chave de acesso para visualizar externamente esse documento e saber se realmente ele se é o próprio documento, se é o documento original que, né, não foi passível aí de nenhuma fraude, tá bom? Então eu tenho também aqui a informação do endereço onde eu posso estar consultando externamente esse documento. Então eu acesso esse link aqui, eu posso copiar e colar aqui na barra de endereço do navegador, faço constar essa chave de acesso e aí eu vou ter uma informação do PJE a respeito da emissão daquele documento, se é realmente um documento válido, e também ver o teor do documento, tá bom? Então, lembrando, se eu quiser imprimir um documento que foi feito no editor do PJE, eu preciso clicar sobre o número aqui do ID, tá? E nessa tela eu faço a impressão. Não é necessário fazer esse procedimento quando o documento for externo, tiver em PDF, por exemplo, porque daqui mesmo a gente já consegue imprimir ele, tá bom? E aqui também eu poderia fazer o download somente desse documento que está sendo visualizado, ok? Vamos seguir então para as demais opções que eu tenho aqui à direita. Essa opção já foi mostrada, vou repetir, a gente vai favoritar o documento, tá? Não é favoritar etiqueta, que a gente já mostrou como é que funciona. Seguindo eu tenho aqui esse C, que é uma certidão. Que certidão é essa? Certidão de juntada do documento ao processo, tá? Então essa certidão, que já é automática, quando for necessário que o procurador chega lá e diz assim, eu quero uma certidão comprovando que eu fui intimado ou comprovando que tal situação que eu narrei numa petição já está no processo. Basta que ele faça, que o servidor faça aqui a impressão dessa certidão, tá bom? Não é necessário ficar mais minutando nenhuma certidão, pedindo a assinatura lá do diretor de secretaria, tá bom? Os lembretes aqui, gente, ó, da mesma forma que eu tenho na cronologia aqui dos documentos, eu tenho também como adicionar lembrete a esse documento que está sendo visualizado, tá bom? Aqui ao lado eu tenho o download do documento. Eu posso, ao invés de fazer o download de todas as peças do processo, eu posso fazer o download documento a documento. E nesse cadeadozinho aqui eu tenho a informação da assinatura, tá? Então aqui até com a informação de que estou assinando em modo teste, ó, tá bom? Mas no ambiente de produção vai ficar aqui a cadeia do certificado e o emissor responsável, tá joia? Então eu vou fechar aqui. Vamos favoritar aqui esse documento. Eu vou favoritar também o documento 6, que é o último documento, para mostrar novamente essa opção que a gente tem, que é de exibir favoritos. Então aqui, ó, os favoritos já marcados, eu posso estar fazendo o download deles, tá? Todos em conjunto, e se eu quiser retirar o destaque de favorito, ou eu clico aqui, tá? Vou remover aqui, ó, remover de novo, e automaticamente a estrelinha já voltou aqui para branca, tá? Mas eu me enganei aqui, eu quero atribuir de novo o favorito, então basta clicar novamente, tá bom? Então isso aqui pode ser muito útil, como eu falei, para um envio de carta precatória com várias peças, lembrando que a carta precatória deveria ficar separada para não gerar aquela visualização invertida, tá joia? Aqui na barra superior a gente tem o menu oculto, tá? Nessa faixa azul aqui, que é o que a gente vai explorar no próximo bloco. Então, gente, vamos ficar por aqui e vamos abrir depois o menu oculto do processo para a gente ver as demais informações e as possibilidades que a gente tem de atividades com o processo nos detalhes dele. Até lá!